Esse momento durou de 5 a 6 semanas. Esses pacientes no início do estudo tinham 50 quilos ou mais e ao final do estudo tiveram perda de 20 quilos. Isso seria em torno de 16% de gordura corporal. Esses pacientes, na fase de pré-jejum, foram submetidos a uma dieta de 200 gramas de proteína e 100 gramas de carboidrato. Esses pacientes, na fase de jejum propriamente dito, só ingeriram cloreto de sódio, cloreto de potássio, multivitamínico e 1.500 ml de água. Bom, os 11 pacientes foram submetidos a exames laboratoriais. Entre eles, um exame que tem como medir as concentrações e os níveis de insulina e dos substratos insulínicos nos pacientes obesos. Após isso, foi possível elaborar um gráfico em que apresenta os níveis de insulina dos pacientes obesos durante todo o jejum. A primeira parte identificada é que do primeiro ao terceiro dia, os níveis de insulina dos pacientes caíram. Mas no restante dos dias, os níveis de insulina permaneceram relativamente constantes. Após isso, o que foi feito? Foi comparado indivíduos normais, da mesma faixa etária e do mesmo sexo, com os indivíduos obesos em relação aos níveis de insulina. E os níveis de insulina do obeso estão mais elevados. Bom, isso gera, é provado que é um caso de hiperinsulinemia resistente, e os pacientes apresentam uma insensibilidade nas suas células à insulina. E isso, na verdade, é comprovado nos estudos que as células adipostas do obeso apresentam muita gordura, deixando as células insensíveis. Os indivíduos, após o emagrecimento, voltaram a ter a sensibilidade à insulina, após o período de jejum na clínica. E foi assim essa análise em relação à resistência insulínica. Nos casos de jejum, como dos pacientes relatados no estudo, o hormônio glucagon vai ser o principal regulador do metabolismo da glicose. Esse hormônio vai fosforilar a PFK2. Essa PFK2 vai inibir a PFK1. Essa inibição vai fazer com que a frutose 2,6 bifosfato não seja ativado, o que seria essencial para dar continuidade à via glicolítica. Como ele não vai ser ativado, essa via não vai acontecer. Então, nesse caso, vai ocorrer a gliconeogênese, que vai ser a formação de glicose a partir de outros substratos, como aminoácido e glicerol. O glucagon também vai ser responsável por ativar a enzima PKA e a acetil-CoA carboxilase, os quais vão inibir a síntese de ácido graxo e, por consequência, vão ativar a beta-oxidação deles com a formação de acetil-CoA. É exatamente isso que vai justificar os dados apresentados no gráfico 2 do artigo. Inicialmente, até o terceiro dia, os níveis de beta-hidroxibutirato e acetoacetato estão diminuídos. Isso porque o organismo está utilizando aminoácidos como fonte de energia. Só a partir do terceiro dia que esses níveis vão aumentar, os níveis desses compostos vão aumentar. Isso porque os ácidos graxos do organismo vão ser degradados. O resultado dessa degradação vai ser a formação dos corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos vão formar o beta-hidroxibutirato e o acetoacetato. Os níveis de beta-hidroxibutirato são maiores dos que os dos acetoacetatos. Isso vai ser muito importante como fonte de energia para o organismo, como tecido muscular cardíaco, tecido muscular esquelético, e, córtex renal e o cérebro. Os pacientes obesos estudados antes do jejum prolongado da pesquisa degradam aminoácidos como uma forma de regular a excreção de nitrogênio. Assim, como eles têm muito tecido adiposo, acaba degradando mais do que proteínas. Isso explica a diminuição do ciclo da ureia, já que aminoácidos são essenciais para a regulação desse ciclo. Se você está degradando menos proteína, acaba tendo uma liberação menos de aminoácidos que são essenciais para o ciclo da ureia. Essa é a história do gráfico. Nosso artigo focou-se nas explicações fisiológicas e nas observações encontradas em cada paciente, sem se focar muito nos mecanismos de ação.
nosso cérebro precisa de uma quantidade mínima proveniente da glicose. Porém, em casos de jejum, essa energia virá da oxidação do beta-hidroxibutirato e do acetoacetato. Essa é a nossa vida, esse é o nosso clube.